Salmo de número 39. Esse salmo, ao regente do coro, para Jedutum. Quem está grávida ou quem pretende ter filho, vai aí uma indicação, uma sugestão de nome. Jedutum era o nome do líder de louvor, era o principal líder de louvor do ministério de Davi. Ele era um músico, um compositor, aparece lá nos textos bíblicos, e é ao regente do coro. Especificamente, Davi compôs para que esse músico pudesse dar. Aqui nós temos apenas a letra do hino, a música ele compôs. Salmo 39. Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a língua. Protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio, como se fosse mudo. Calei-me, mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua, dizia: ó Senhor, mostra-me meu destino, e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abro a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo. Desfaleço pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. O tema do Salmo 39 é súplica pela misericórdia de Deus diante da fragilidade humana. Steve Jobs foi um homem que revolucionou a história da humanidade. Alguém que, com todo o seu talento, sua capacidade, suas invenções tecnológicas, revolucionou o mundo da comunicação. Jamais será esquecido. No auge da sua vida, da sua carreira, do seu sucesso, da sua riqueza, milionário, esse homem foi acometido de um câncer agressivo, e apesar de toda a sua fortuna, de toda a sua fama, de todo o seu sucesso, de todos os seus bens, de tudo o que era e havia conquistado, e do melhor
do que se tem na terra em termos de medicina, ele foi a óbito, morreu. Fragilidade humana. Quando nós nos damos conta do que somos, então o homem se curva diante de Deus. Enquanto o ser humano, de forma soberba, ele acha e pensa que é algo ou alguma coisa, ele se envaidece daquilo que ele obteve dos seus conhecimentos, do sucesso que obteve, do êxito que teve na sua profissão, naquilo que conquistou, mas ele simplesmente se enaltece contra Deus e deixa de conhecê-lo e de ser abençoado. Jesus contou a história de um homem muito capaz e competente, que conseguiu acumular muitas riquezas e que destruiu seus celeiros antigos, construiu novos e maiores, para que ele pudesse, então, guardar o produto do seu trabalho e, então, dizer para si mesmo, elogiando-se e se auto-enaltecendo: guardastes bens para muitos anos, agora bebe, come, regala-te, curte, agora é hora de usufruir. E todos, com certeza, o invejavam e o parabenizaram. Que fera! Conseguiu acumular riquezas e agora vai desfrutá-las. Mas o Senhor lhe disse: louco, esta noite a tua alma será pedida por Deus. Chegou a hora de morrer. E o que tens preparado? Para quem será? É uma loucura quando o ser humano, ele dá o seu melhor, ele vive para saber, ele vive para conhecer, ele vive para ter êxito, ele dá o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, ele dá o melhor de si para aquilo que é passageiro, que é transitório, e ele perde Deus, e ele desagrada a Deus, e ele deixa em segundo e terceiro plano as coisas espirituais, e ele simplesmente cai na falácia e no engano de viver uma vida longe de Deus. Há pais que estão dando o melhor para os seus filhos, a melhor escola, a melhor língua estrangeira, o melhor instrumento musical, os melhores esportes, do bom e do melhor, as melhores roupas, mas não estão dando Deus, a palavra de Deus, não estão dando o caminho que conduz à eternidade. Então, o Salmo 39, ele é para nós uma advertência. Davi pensou consigo mesmo: guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua, protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele estava sofrendo. Ele fala do flagelo divino que o fazia desfalecer. Ele falou do golpe desferido pela mão de Deus contra ele, que o atingiu, de modo que agora ele está sofrendo. Ele admite que Deus castiga o homem com repreensões por causa do pecado, e que Deus destrói como traça o que o homem tem de mais precioso, a sua saúde e outras coisas, quando Deus o disciplina por causa do pecado, e tão somente por causa do pecado. Davi está tentado agora a abrir a boca, e ele sabe que poderá dizer asneiras quando as pessoas estão sofrendo, quando as pessoas estão vivendo em tribulações. Elas são tentadas a murmurar, a praguejar, a pronunciar palavras contra Deus, contra os céus, de profunda ingratidão. Por isso ele disse: eu vou guardar os meus caminhos para eu não pecar com a língua. Eu colocarei uma mordaça na minha boca,
Enquanto o ímpio estiver presente, eu não vou dar mau testemunho. Quando eu estiver na presença do ímpio, e ele diz que ficou em silêncio, como se ele fosse mudo. Ele se calou, inclusive, no que diz respeito ao bem, às coisas boas, mas ele confessa que calar-se só agravou a sua dor e o seu sofrimento. O seu coração ardia, o seu coração queimava como um fogo. Então, ele abriu a boca, ele rompeu o silêncio e ele fez a Deus a seguinte oração: ó Senhor, mostra-me meu destino. Em outras traduções, o meu fim. Ou seja, Deus, mostra-me quando eu vou morrer. Ele está pedindo: quantos dias viverei? Se Deus mostrasse agora para você que você viverá apenas mais um dia, ou mais uma semana, ou apenas mais 30 dias, se Deus mostrasse o teu fim, o teu destino, que é a morte, e quantos dias você ainda teria para ela? E sabe com que propósito Davi pediu? Não era mera curiosidade, saber quando ele morreria e quantos dias ele ainda teria de vida. O propósito era para que eu saiba como sou frágil. O ser humano, ele é soberbo. Ele sabe que vai morrer. O cemitério está aí. Passar diante do cemitério é dizer: eu sou você amanhã. É o destino de todos nós. Mas ele pensa que não vai morrer. Ele vive como se não fosse morrer. E ele é tolo, desperdiça, joga fora a sua vida. Mas se Deus lhe mostrasse o quanto tempo ele tem de vida, então, com certeza, ele iria excluir as coisas supérfluas. Ele iria excluir da sua vida aquelas que não têm importância. Ao invés de viver brigado com o cônjuge, ao invés de viver mal, ele se reconciliaria para que ele vivesse aqueles dias, ele aproveitasse o máximo e não jogasse fora tempo que depois pode ser amargado em choro, dizendo: por que vivi tanto tempo mal com as pessoas amadas e queridas? Ele pede para que eu saiba o quão eu sou frágil. Sua vida tem os dias contados. No Salmo 139 está escrito que todos os meus dias, Deus sabe exatamente quantos dias cada um de nós durará. E se Deus agora nos revelasse quantos dias viveríamos, talvez tivéssemos atitudes mais maduras e mais sábias, e não perderíamos tanto tempo com tanta coisa trivial que não leva a absolutamente nada. E ele afirma: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Você pode usar réguas, trenas ou outras medidas para medir distâncias. Mas você usa palmos quando você vai medir alguma coisa pequena, não é? 3 palmos. E ele está dizendo: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, apenas alguns. A vida é curta, a vida é breve, a vida é bela sim, mas a vida é curta, a vida é breve. Você é frágil, você vai morrer. Tudo que você é, tudo que você tem, não te ajudará em absolutamente nada. E você precisa, o ser humano precisa cair a ficha para que ele se humilhe, porque Deus resiste ao soberbo, mas Deus concede graça aos humildes. E Davi declara: o tempo da minha vida é como nada diante de ti, porque para Deus 1000 dias é como 1, milhões de horas é como se fosse 1 segundo, porque Deus é eterno.
Deus abreviou o tempo da vida humana, de acordo com Gênesis 6, em virtude da pecaminosidade. O homem não viveria mais 200, 300, 500, 600 anos. E Deus abreviou por causa do pecado o tempo da sua existência terrena. Por isso, Davi declara, na verdade, todo homem, todo, sem exceção, por mais firme que esteja, saudável, próspero, é apenas um sopro. É isso o que eu sou, é isso que você é. Um sopro. O que é um sopro? Nada. Você se envaidece, acha que é alguma coisa. De repente, você sente uma pequena dor e você descobre uma doença grave e que vai lhe matar. Você não é nada, absolutamente nada. Por que tanta vaidade? Por que viver para as coisas materiais? Por que sacrificar família, sacrificar bons relacionamentos para obter aquilo que é passageiro, que é transitório, e perder o que é eterno? A palavra de Deus diz que nós, cristãos, o povo de Deus, fixa a sua atenção não nas coisas visíveis, porque elas são transitórias e passageiras, elas são, por natureza, efêmeras, mas nas coisas espirituais, porque elas são eternas. Então, Davi compartilha conosco mais uma lição. Na verdade, todo homem vive como uma sombra. Já pensou? Que maneira, é um modo, é linguagem figurada, viver como uma sombra. A sombra é o produto da projeção da luz sobre alguma coisa. Apenas uma sombra, nada mais do que uma sombra. Então, deixa a vaidade de lado, deixa a soberba de lado, deixa a altivez de lado, julgando-se alguma coisa, porque você é um sopro, você, por mais firme que esteja, você não é nada, é frágil. E Davi disse que o homem inquieta-se, ajunta riquezas em vão e não sabe quem ficará com elas. Não faz muito tempo, tem poucas semanas, que um homem muito rico fez comigo um desabafo, que toda a sua riqueza, todo o império que ele construiu hoje, está destruindo, desfacelando a sua família. E está trazendo para ele profunda tristeza, porque tudo que foi conquistado agora está sendo a causa da ruína familiar. Já pensou? Em vão, não sabe quem ficará com elas. Foi o que Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Agora, Senhor, pergunta a Davi, o que eu espero? Diante do fato de que sou apenas um sopro, diante do fato de que os dias da minha vida têm o cumprimento de palmos, diante do fato de que eu não sou absolutamente nada, o que eu espero? O que é que eu posso esperar? Então ele confessa, minha esperança está em ti. Tu és, verso de número 7, tu és a minha esperança. A esperança de vencer a morte, a esperança do novo céu e da nova terra, a esperança de que com o findar desta vida, ela não será o fim da nossa existência. O fato de que nada somos, mas Deus tudo é. Davi confessa, a minha esperança está em ti. Eu coloco toda a minha esperança em ti. Eu não espero mais nada de ninguém. Só se frustra quem espera. Quando você fica achando que vai encontrar um amor, uma paixão, um prazer, uma vitória econômica, que vai suprir
vai realizar você, e você aposta todas as suas fichas, você dá tudo nessa direção, só para se frustrar, porque você descobrirá que nada e ninguém satisfaz, só Deus satisfaz. Então não desperdice a sua vida vivendo longe de Deus, contrariando o Altíssimo, desagradando aquele que deu o seu Filho para te dar a eternidade. Já mencionei que certa vez uma dentista me perguntou, pastor, e ela já pediu desculpas por talvez achar que era uma ousadia aquela pergunta, e ele disse, você não tem medo de estar perdendo tempo? Se tudo que você crê não existe, você está perdendo tempo. Eu disse para ela, é verdade. Mas se tudo que eu creio é verdade, você está perdendo a eternidade. E o que é melhor, perder tempo ou perder a eternidade? E se o que eu creio não existe céu, não existe nada disso, mas a minha fé faz de mim um homem melhor. Enquanto o ateísmo que ela professava e a vida sem Deus é uma vida vazia que não leva absolutamente nada. Então, nós precisamos ter, como Davi, essa certeza. O que eu espero? Você espera o que de quem? Já vi pais que viveram para os filhos, deram tudo de si para os filhos, para ver os filhos crescerem, nem sequer dar um telefonema, nem sequer procurar, não fazer absolutamente nada pelos seus pais. Com 16 anos, um evangelista me ensinou a evangelizar, num abrigo chamado Cristo Redentor, um abrigo para idosos, e lá tinha o setor chamado Coreia, que era o setor dos idosos rebeldes, que arrumavam muita confusão, e a gente ia para lá falar de Jesus Cristo, e eu via amargura, dor, mágoas de idosos dizendo, eu fiz tudo pelo meu filho, pela minha filha, e me botou aqui, há 10 anos, há 5 anos, há 6 anos, e nunca veio me visitar, nunca mais eu vi. Você já pensou o que é se tornar idoso, não poder mais cuidar de si, e o filho dizer, você é um estorvo, e botar você num asilo, e você passar os últimos dias da sua vida, os últimos dias com o coração ferido, amargurado? Como eu já disse, na Europa, na Suíça em especial, filhos não cuidam dos pais. E como muitos sabem, eles não cuidaram dos seus pais, os seus filhos não cuidarão deles. Muitos procuram, quando chegam naquela idade, que descobrem que não dão mais conta de cuidarem de si mesmos, procuram as clínicas de eutanásia para terem uma morte assistida, indolor, uma morte assistida, porque não querem ficar sofrendo. Por quê? Porque, meus amados, esperar o que dos homens? Esperar o que das pessoas? As pessoas são ingratas, vivemos num mundo de ingratidão, nem sempre colhemos o que plantamos, nesse sentido do bem, de colher o retorno do bem praticado. O ser humano é falho, tudo passa e é uma ilusão. Você que é jovem e adolescente, você pode ainda estar iludido ou iludida, achando que você vai encontrar a vida, pois aquele que encontrar a vida vai perder. E aquele que perder a vida do pecado, a vida do mundo, a vida centralizada em si, vai ganhar a vida eterna. É isso que Jesus quer dizer. Quem perder a sua vida por minha causa, porque o mundo não diz isso, você agora tem Cristo, você vai perder a sua vida. Mas você está ganhando vida eterna. Mas se você perder a Cristo, você vai perder a vida eterna. É perdendo a vida que você ganha. Não é ganhando a vida, aí você perde a vida eterna.
Então não se iluda. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti, e somente em Ti. Só Deus satisfaz. E ele pede: livra-me de todas as minhas transgressões. A palavra transgressão no hebraico, ela significa ultrapassar um limite estabelecido. Existe uma linha. Aqui está a sua casa, aqui está a casa do vizinho. Você não pode entrar no terreno do vizinho e ampliar a sua casa. Existe um limite. Os países têm fronteiras. Transgredir é ultrapassar uma linha demarcatória. Quando a bola ultrapassa a linha de fundo, para o jogo. Quando ela ultrapassa a linha lateral, para o jogo. Uma transgressão, foi violado um limite estabelecido. E Davi sabia que ele havia violado os limites colocados por Deus. O ser humano odeia limites, mas Deus nos colocou limite, e os seus mandamentos mostram os limites de Deus na nossa vida. E é a nossa insubmissão e é a nossa rebeldia para com os limites de Deus que faz com que a nossa vida seja uma vida de pecado. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. O insensato é aquele que, ao ver um crente, um fiel, sofrer, pergunta: onde está o teu Deus? Cadê? Tu não é crente? Você não fala de Deus? Você está sofrendo. Cadê o teu Deus? Ele não te socorreu? Ele não te amparou? Ele deixou você passar pelo que você está passando? Quando Deus pesa a sua mão na nossa vida, nós sofremos. E quando nós sofremos, nós damos munição para o ímpio dizer: está vendo? Ele não sabe que é uma disciplina divina, mas ele pragueja contra Deus, ele blasfema, ele zomba de Deus ao ver a disciplina do Senhor na nossa vida. E ele pede: não faças de mim alvo de zombaria. Estou mudo, não abro a boca por causa do que tu fizeste. Ele está sofrendo e Davi admite: foi por causa do meu pecado. Lamentavelmente, a falta de honestidade espiritual é grande. A Bíblia não afirma, e eu já tenho reiteradas vezes dito isso, que todo sofrimento é castigo de Deus. Não é. Mas muitos sofrimentos pelos quais nós estamos passando é a mão de Deus na nossa vida. E nós temos que ter a honestidade espiritual de admitir e de reconhecer que Deus está tratando a nossa vida. E ele diz: retira de mim o teu flagelo. O flagelo era o chicote que rasgava as costas. Desfaleço pelo golpe da tua mão. Deus estava dando uma direta no queixo de Davi. E ele diz: quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, Deus nunca castiga o homem, a não ser, senão por causa do pecado. Deus é bom. Deus é amor. O amor de Deus inclui a disciplina. Muita gente não gosta que se pregue sobre o fato de que Deus castiga. Deus castiga. Ele castiga aqui e vai castigar no inferno os que não se arrependerem, não seguirem Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém mais falou do inferno do que o próprio Jesus. Mas hoje há uma doutrina, há pastores pregando aquilo que agrada as pessoas ouvirem, mas não agrada ouvir dizer que Deus castiga o homem com repreensões por causa do pecado. Deus não deixa o pecado impune. Então, mais uma vez, reafirmo: se você estiver sofrendo, necessariamente não é um castigo de Deus, mas pode ser. E todo crente espiritualmente honesto, ele fará uma avaliação sincera do seu caráter, da sua conduta e da sua vida. Ele perguntará a Deus: o que está me acontecendo é a tua mão? Me mostra,
me dá discernimento, mostra-me onde eu estou pecando para que eu me arrependa. Ele faz essa oração. Sim, destróis como traça o que ele tem de precioso. Já viram como a traça pode destruir uma roupa? Ela pode. E Deus, como uma traça, pode destruir o que o homem tem de precioso. Por exemplo, a sua saúde. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Davi reafirma: é isso que eu sou, é isso que você é. Somos tão breves, a vida é bela, mas o pecado a tornou feia e breve. E Davi diz: Senhor, ouve minha oração, Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, Senhor, não te cales diante das minhas lágrimas, porque Davi chorava, porque sou para contigo como um estrangeiro. O que é que cada um de nós é para com Deus? Um peregrino. Sim, essa terra tem dono. Aqui não é a nossa casa, é a terra de Deus. Aqui nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Se você alugar uma casa, porque o seu apartamento ainda não foi entregue, a torneira quebrou, você vai colocar uma torneira, mas vai botar uma de plástico. Você não vai comprar uma torneira dourada, daquelas caras que tem nas lojas. Você não vai fazer um investimento numa casa alugada onde você está temporariamente. Você põe material de qualidade na sua casa, onde você vai morar. Aí sim você investe em material de qualidade. O que Davi está dizendo é que, para com Deus, nós estamos aqui de passagem. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Essa não é a nossa morada, essa não é a nossa cidade. Aqui não é o nosso destino, é o novo céu e a nova terra. É essa terra liberta, transformada. O fogo de Deus vai purificar a criação de Deus das consequências da queda. Deus não vai acabar com o seu universo. Ele vai submetê-lo a fogo, é o fogo do juízo, para depurar, assim como você pode derreter uma aliança, para tirar dela todas as impurezas e fazer uma nova aliança. O apóstolo Paulo diz que a criação geme, porque ela encontra-se no cativeiro da corrupção. Mas Cristo voltará, e Cristo libertará. Assim como Ele nos salva do pecado e das suas consequências, Ele salvará o seu universo, a sua criação, da queda, do pecado, o novo céu e a nova terra. E para lá irão os que, nesta vida, se arrependerem dos seus pecados, seguirem a Cristo, confessando-o como seu Senhor e Salvador, convertendo-se dos seus pecados, recebendo pela graça o perdão divino. Assim, Davi pede: desvia de mim o teu olhar. Outras vezes, Davi dizia: olha para mim. Mas agora, ele está dizendo: esse teu olhar de ira, esse teu olhar de justo juiz, desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre. Porque ele estava sofrendo por causa da disciplina de Deus na sua vida. Antes que eu vá, que eu morra e deixe de existir. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas apesar de ser um homem de Deus, um homem de fé, houve um período da sua vida, um período triste e trágico. Mas esse homem se arrependeu, foi restaurado. E Deus lhe deu longevidade. E Deus permitiu que ele visse o produto da obra das suas mãos. Assim é Deus para com aquele que crê. Por isso, se você ainda não entendeu o quão frágil é, que a sua vida é curta e breve, e que se você vivê-la longe de Deus e sem Deus, o seu destino eterno será de perdição. Então, nesta hora eu quero convidar você a se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador.
Deus nos deu o seu Filho amado. Cristo nos foi dado para nos dar a vida eterna. A sua morte na cruz foi para pagar os pecados dos quais Davi está falando. Só há perdão pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você está distante, reconcilie-se com Deus. Volte para Deus. Não ande em caminhos tortuosos. Não se iluda com este mundo. Só Cristo satisfaz. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore. Entregue sua vida. Convide Jesus para entrar em seu coração. Peça: Deus, tem misericórdia de mim, salva-me, perdoa os meus pecados. Deus, eu conheço a tua verdade, mas tem laços que estão destruindo a minha vida. Rompe com os laços que estão me destruindo. Eu quero viver para ti, eu quero andar contigo e em tua santa presença. Ore a Deus nesse momento.